aqui com o nosso amigo, né, Gui? Nosso amigo Romano, diretor da Promovisão. É uma satisfação enorme, até porque a gente acompanha o trabalho dele há tanto tempo. Dentro de casa e fora de casa. Dentro de casa e fora de casa. Né? E é uma satisfação imensa estar com o Romano, porque ele tem uma trajetória muito grande dentro do segmento varejista. Tem uma história muito importante dentro da APAS, né? Dentro da feira onde a gente está hoje fazendo esse podcast. E não só da APAS, né, Romano, como também da Popeye e dentro do varejo como um todo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, contasse um pouquinho tua história. Vou procurar ser rápido aí, porque o movimento da feira permite que a gente tenha conversa, mas a função de vocês e a atividade de vocês aqui é receber cliente, e eu espero estar contribuindo para que vocês recebam mais clientes ainda, né? Então, em 85, eu estava aqui em novembro de 85, ou seja, hoje há 40 anos, fazendo a primeira Convenção Paulista de Mercados no Centro Empresarial de São Paulo, onde a área total da feira era 200 metros quadrados. Os dois maiores stands eram os stands da Perdigão e da Coca-Cola, 16 metros quadrados cada um, ou seja, o tamanho desse podcast aqui, né? Para situar o pessoal, qual é o tamanho hoje? Hoje a feira tem 80 mil metros quadrados, mais de 42 mil metros de stand e 900 expositores de 22 países. Então, 150 mil visitas a gente recebe aqui ao longo dos 4 dias. E é incrível, né? Saber, assim, ver essa evolução toda ao longo das 39 edições, desses 40 anos. E aí, por outro lado, existe uma entidade global chamada Popeye, Associação Global de Marketing do Varejo, que inicialmente, né, a sigla Popeye, para quem não sabe, não é o namorado da Olivia, né? Popeye significa Point of Purchase Advertising Institute, que é um instituto que foi criado nos Estados Unidos em 1936, com o objetivo de entender melhor o comportamento do consumidor dentro do ponto de venda, né? Para o americano, e hoje para nós está mais claro, né? É o ponto de compra, na verdade, né? E no ponto de compra, ou seja, como o consumidor se comporta, né? Por que ele tem uma compra aleatória ou porque ele tem uma compra objetiva, né? Como essa compra pode se traduzir e como eu posso incrementá-la. Então o Popeye surgiu nisso. Na década de 50 para 60, eles começaram a ampliar em alguns países, e na década de 90 eles vieram para o Brasil. No final dos anos 90, o Popeye se instalou aqui no Brasil, né, com uma diretoria, e inicialmente o meu sócio, à época, o Zé Maier, que era o representante da nossa empresa lá, e depois eu vim a assumir essa função e assumir também a presidência lá em 2010. E aí, antes disso, eu tive como vice-presidente, enfim, né? E aí, o que se busca hoje no ponto de venda ou no ponto de compra, né? Se busca oferecer um ambiente acolhedor, oferecer uma experiência para o consumidor, para que ele sinta da melhor forma confortável e, ao mesmo tempo, ele consiga fazer a compra de forma mais objetiva. Para isso, existe a arquitetura comercial de um lado e existe a comunicação visual e o merchandising de outro, né? Isso não é novo, né? Hoje se fala mais da experiência de venda, mas você que é um estudioso no assunto, já entende essa necessidade de forma provocada desde o início. Né? Com certeza, né? A gente teve dois pontos aí que... foi um projeto que ajudou a alavancar essa área toda no Brasil, que foi o Mundo Bebê, que era, né, transformar o comportamento da mãe em casa com o seu bebê no ponto de venda, racionalizando as atitudes dela e o emocional dela. Então era aquilo, né? Ou seja, o bebê ela dá de mamar, depois ela troca a fralda, dá o banho nele, põe o talquinho só para brincar. E assim a gente já montava as gôndolas, né? Da mesma forma, a gente estendeu isso para outros ambientes.
E um dos ambientes que a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho que eu reputo muito bacana e que levou as indústrias brasileiras da área de alimentos para fora do Brasil e para terem uma progressão extremamente relevante, foi o Flavors from Brasil, que foi um projeto que nós fizemos lá em Dubai, né, na década de 2008. 2008 a gente fez, e aí para nós, né, hoje a gente fala em Dubai, né, Dubai é um grande centro comercial, né, um shopping centro a céu aberto, né, mas naquela época, né, em 2008, estava começando isso tudo, né, e aí a gente fez paralelamente a feira lá chamada Go Food, fizemos essa ativação do Flavors from Brasil, levando mais de 20 empresas brasileiras de alimentos, bebidas de fundo alimentício, né? Ou seja, leite, sucos e assim por diante, né? E comidas tanto refrigeradas quanto não refrigeradas, biscoitos, café, massas, entre outras. Até foi uma experiência muito legal naquela época. Até para contextualizar um pouco, você falou a gente, foi literalmente a gente. A gente, né? Conta um pouco desse desafio. Então, nós éramos praticamente meninos, né? Eu era o vovô na época da turma, né? Com 40 e poucos anos, né? Tinha menos de 30, era isso que eu ia dizer, 28, 27, 28. Aí tinha o Aldo também, né? Que era o meu gerente de arquitetura. E tinha a Rose, né? E por parte da PEX estava lá o Hélio e o Vinícius, né? E o Hélio e o Vinícius nos recebendo lá e nos apoiando. E aí, imagina, a gente teve que levar toda a estrutura do Flavors de avião daqui para lá, porque lá não tinha ainda a parte de carpintaria desenvolvida, etc. Todo e tal. Importante. Que foi um desafio a parte de comunicação visual, tu levou muita coisa, né? Dentro do avião também, né? E inusitado foi também a parte refrigerada que a gente não tinha lá, não tinha ninguém que locasse, nada. Aí a gente fez um contrato de compra e venda, né? A gente comprou de um árabe lá a geladeira e o material que a gente precisava lá, o balcão refrigerado. E depois nós vendemos para ele no final do evento, né? Então, são coisas assim bastidor, né? Que só vendo o que pode fazer. Mas o bacana lá, Guilherme e Gustavo, foi o resultado que o Brasil teve lá como performance, né? Ou seja, muitas empresas, supermercadistas e trades da região do Oriente Médio ficaram assim abismados, né, e vislumbrando, né? Que nessa rodada de negócios já aconteceram várias aquisições, foi um sucesso. Um sucesso. Porque Dubai se tornou uma ponte entre o mundo, né? Ele hoje, lógico que naquela época a cidade estava se transformando para ser isso, né? Mas hoje virou uma conexão entre Ocidente e Oriente. Né? Sim, com certeza, com certeza. É interessante porque a proposta lá do Sheik na época, lá, o de Dubai, né, assim como do Emirados Árabes também lá, né, que foi Doha, né, eles chegaram a essa conclusão, né, cara, um dia o petróleo vai acabar e eu vou fazer o quê? Como eu estou a 6 ou a 8 horas de Paris, Londres e Roma, eu vou, e Berlim no caso, né, eu vou captar esse pessoal para passar as férias lá no meu país, em vez de eles irem para os Estados Unidos ou irem para a Ásia. E ele conseguiu fazer essa transformação, né? Hoje é frequência, né? Agora já completamente formado. Hoje completou. Então, eles conseguiram lá, né? Mas aí, usando esse, vamos dizer assim, aprendizado que nós tivemos lá, aqui no Brasil a gente conseguiu trazer isso para o Popeye de forma mais efetiva, porque o Popeye até então trabalhava muito a questão de merchandising e visual merchandising, mas não lembrava que fundamental para isso é a arquitetura comercial e a comunicação visual. Sim. E aí vieram empresas como vocês, como a Gera Arte, ocupar esse espaço, né, traduzir esse espaço e também fazer um trabalho educativo junto ao dono do supermercado, ao varejista, seja ele de eletroeletrônico, de construção civil também, porque vocês trabalham em amplo espectro, né, para ele entender que existe um negocinho chamado, por exemplo, né, color code, né? Querido, se tu tem um color code, né, se tu tem a cor da sua empresa, né, ou da sua marca, né, vamos estender ela ao longo da loja toda para que o consumidor entenda que ele está naquele ambiente na sua loja, né? Ele não está lá. Ou seja, se o color code é azul,
não vamos fazer a loja vermelha, porque não vai dar certo, né? O cliente não vai se sentir dentro da sua loja, vai se sentir dentro de uma loja concorrente, né? Até porque o cliente no passado, hoje, eu acho que já tem uma maturidade maior, mas achava que o vínculo com o cliente estava muito traçado em cima de preço. Com certeza. E localização. Mas é um tripé, né? Com certeza. Ambiente, preço e localização. E a Com gente certeza. sabe que hoje o ambiente ele vem tornando, tendo um protagonismo que é inegável por todos os ambientes que o cliente tem que se percorrer na jornada dele de vida, né? Não somente do supermercado. Em todo lugar ele está sendo abordado por um design, por uma personalização, alguma coisa que fale diretamente com ele. Né? Ele é estimulado, né? Ou seja, o consumidor final, ou o shopper, né, que é o comprador, às vezes, do produto final, eles são estimulados o tempo todo, né? Ao dia todo, de várias formas, né? Então, assim, está no trânsito, é o rádio, é o som, é um podcast, é a sinalização, é o outdoor, ou seja, todo tempo estímulo. Aí chega num shopping, estímulo. Chega numa loja, estímulo. Aí como é que eu vou me diferenciar? Como é que eu vou oferecer algo diferente, né? Minha opinião, né, é oferecer uma boa experiência, né? Oferecer entretenimento. E às vezes o pessoal fala assim, mas Romano, entretenimento, né? Não é show, gente. Não é show, né? É com que ele se sinta dentro de um ambiente que teatralmente ofereça para ele condições disso. E aí a gente tem, por exemplo, né, as nossas viagens internacionais, né, que a gente leva o pessoal para experienciar e conhecer outros ambientes, né? Inclusive nós, né? Inclusive vocês, né, que nos acompanham e buscam esse tipo de conhecimento e informação. E aí eu lembrei agora do Steel Leonards lá em Nova York, né, no noroeste de Nova York, que ele fez, a loja dele é um labirinto e é um parque de diversões para o consumidor. Então o consumidor sente o tempo todo estimulado, mas de forma agradável, lúdica, e ele acaba consumindo os produtos lá do Steel Leonards, por exemplo, né? Então a gente vê que o papel da comunicação visual junto com a arquitetura comercial é extremamente relevante para fazer o consumidor se sentir melhor, se sentir confortável e comprar de forma objetiva os seus produtos. E fortalecer a marca, né? Criar uma identidade, personalizar a experiência. Com certeza. Isso é muito importante. Inclusive, Romano, tocando no assunto das viagens, né? Quando existe essa imersão, não somente em feiras, né, dos grupos, né, que você organiza, a gente também tem a oportunidade de visitar muitos cases, né, lá fora. Se abrir para novas práticas. Se abrir para novas práticas e nós, né, quando você fala comunicação visual hoje, ela já não é mais uma sinalização, se tornou uma ambientação. Com certeza. Né? Então, até iluminações indiretas hoje fazem parte de ambientes dentro da loja. A experiência é multidisciplinar. Né? E a gente, vendo o que tem lá fora, a gente olha hoje, né, o Brasil e o que a gente vem conseguindo fazer, a gente está bem evoluído. As lojas no Brasil hoje, conceitualmente, elas vêm crescendo. Essa personalidade de loja, ela não é algo mais tão distante como era antigamente, quando a gente ia para fora, via algo que aqui se faltava muito, né? Acho que o nosso varejo, principalmente alimentício, ele hoje é um dos principais do mundo, né? Vocês podendo falar aí. No top 5 com certeza. O Brasil está no top 5, mas não só no varejo alimentar, mas também no varejo de moda. Sim. E no varejo farm. Eu acho que hoje a gente, nesses varejos principais, farma, construção civil, né, home center, moda, calçados, alimentar, o Brasil não perde para ninguém, entendeu? E legal, quando tu pontuaste, estava a questão da comunicação visual, eu até quero deixar mais amplo, né? Quando eu falo arquitetura comercial e comunicação visual, eu estou falando exatamente do todo, né? E eu acho importante a gente sublinhar, porque nós estamos falando da ambientação, nós estamos falando de uma questão de luminotécnica, nós estamos falando de sonorização, nós estamos falando de cheiro, né? A gente fala de tudo, né? Sim. Então, por isso, eu botei dentro do guarda-chuva arquitetura / comunicação visual, que eu acho que é o que vocês atuam, claro. E vocês atuam com excelência. Eu sou um fã de vocês, assim, pelo trabalho diferenciado que vocês têm aí no mercado. E eu tenho certeza que essa oferta, esse nível de oferta,
para permitir que a experiência do consumidor seja diferenciada é extremamente importante, né? Muito bom. Acho que para a gente ter uma visão geral também, Romano, falando um pouco de mundo, das viagens e do varejo nacional, o que você vê hoje assim como ponto positivo do nosso varejo? Elencar alguns itens e ainda situações que a gente pode amadurecer até dentro desse contexto que a gente está conversando. Eu acho que hoje as lojas, como eu estava falando, né, não perdem para a concorrência. Realmente o Brasil está extremamente avançado nisso. Eu acho que o arquiteto, né, comercial, o arquiteto de comunicação visual, né, de ambientação, esse profissional também se desenvolveu no Brasil. Sim. Eu acho que não só nas escolas, mas na prática. Eu acho que teve vamos dizer assim, como Cachoeira, né? Começou lá em cima, tinha lá o Manuel Alves Lima fazendo isso, tinha a Vera Zafari e tal, né? E os assistentes deles foram crescendo, foram montando outros escritórios de arquitetura, e outros escritórios, e outros escritórios, e outros escritórios. Então hoje tem uma oferta de escritórios, que eu até brinco, no meu caso também aconteceu isso em eventos, né? Ou seja, eu tenho ex-funcionários, vários que são donos de agência de live marketing hoje, enfim. Então, é muito bacana que a gente começa a ver esse movimento até regionais. Com certeza. Em outros estados que até então não tinha esse protagonismo, já estão identificando as necessidades, já estão evoluindo. O caso da Total Varejo lá em Cuiabá, né? Sim. Total Varejo Cuiabá, tu vê claramente. Vai estar conosco aqui também. Eles têm lá um trabalho magnífico. Sim. E eles estão hoje atendendo o Brasil inteiro, né? Ao contrário, né? De Cuiabá para o mundo, né? Sim, até uma forma... Isolado mais no norte, agora hoje não. O trabalho que eles vêm apresentando. O que eles vêm apresentando é qualidade, diferencial, né? É um negócio de entendimento. Então, eu acho que isso foi importante, né? Olhando para fora, a gente levou um grupo agora para a China. Levamos 32 varejistas para a China, né? A maioria supermercadistas. E nós visitamos Pequim, Xangai e Hangzhou. E nessas visitas a gente foi tanto em loja física, quanto em empresas de tecnologia, software, e empresas que têm hoje um controle de toda a cadeia de entrega do começo ao fim, inclusive com produção. Então, por exemplo, né, a gente viu lá o Ding Dong, que ele começou fazendo uma solução de delivery. Aí ele começou a ver, mas o tomate que chega no cliente não é bom. Aí ele começou, né, a pegar o feedback do cliente e disse, então eu vou ver uma fazenda que me atenda com a qualidade do tomate que o cliente precisa. Aí ele foi lá na fazenda. Aí ele, mas às vezes vem falho. Aí ele foi na semente. Aí ele, mas às vezes o cara perde ali no estoque, ele não controla bem. Aí ele comprou fazenda. Aí o chinês... um ecossistema para aí o chinês começou, exatamente, ele em 10 anos, cara. 10 anos, ele saiu de uma empresa de software para ser hoje um fazendeiro que entrega tomate. E aí, qual é o propósito dele, né? Ele disse, olha, meu propósito é que o cliente tenha o produto a mesma forma que ele abre a torneira e sai água na casa dele. Então, pureza. Assim, olha a velocidade e a clareza e a pureza que ele quer entregar o produto. Então, essa é Ding Dong, por exemplo, né? Aí você vê lá o Alibaba lá fazendo excelente trabalho, tu vê lá a Tencent lá com o Meituan fazendo excelente trabalho, tu vê várias empresas hoje lá fazendo trabalhos diferenciados, e cada uma com o seu propósito. Isso que eu achei legal. Ou seja, a gente aqui fala que o consumidor está no centro, mas lá eles praticam. Sim. O consumidor realmente é o centro. Tanto é verdade que tem empresa que vende na empresa concorrente o produto dele. Por quê? Porque ele diz, cara, o meu consumidor está mais lá do que aqui, mas ele quer o meu produto. Então, tudo bem, eu vou vender lá. Não tem problema para mim. O importante é eu vender e manter a fidelidade dele comigo naquela categoria que ele só compra de mim. E aí, mais profundamente, a gente imaginando, né? Aqui eu vejo muitos supermercadistas fazer o trabalho, por exemplo, de construção de loja de localização, estudando só o potencial de compra da região, etc, né? Lá, a gente viu um case, por exemplo, do Sam's Club. O Sam's Club, que é americano, certo? Está instalado na China, uma das empresas que mais cresce na China. O que ele faz? Ele primeiro monta
dark stores numa determinada região. Então ele chega lá e escolhe uma região. Olha, aqui os caras disseram aqui por todas as contas que tu vai vender pra caramba. Aí ele, ok, obrigado, tchau, né? Dá tchau pra empresa de pesquisa. Aí ele vai lá, põe uma dark store. Aí depois ele põe uma segunda a 2 milhas de distância. Ele põe uma terceira 2 milhas. Ele põe uma quarta, ele põe uma quinta, ele põe uma sexta, põe uma sétima, uma oitava, uma nona, uma décima. Aí ele faz uma circunferência. Se um ano aquele negócio deu um potencial, aí ele vê qual é o potencial de compra daqueles consumidores, aí que ele monta a loja. Monta uma loja do tamanho do Sam's Club, mix, né? O tamanho é o Sam's Club, que é o padrão, aquele, né? 20 mil metros. Mas com mix já adequado, regionalizado, atendendo aquele determinado público, aquela determinada demanda daquela região gigante. E aí a gente depois foi para a loja física, né? Porque isso foi o cara do software que nos mostrou, o cara da tecnologia. A gente foi para a loja física, bombando numa terça-feira. Ou seja, não é feriado, não é domingo, não é sábado. A loja gigante, 11 horas da manhã, bombando com fila nos caixas. Então, o que é isso, né? É consequência de quê? De todo esse piloto que eles fazem, e eles não têm problema de... Ou seja, eles têm um negócio chamado velocidade chinesa, que é uma pressa absurda, mas ao mesmo tempo eles dizem, cara, vamos fazer piloto. Vamos ver se está certo. Vamos passo a passo. Então tu vê que tem método, né, cara? Tem processo, tem uma cultura enraigada de fazer o melhor. E obviamente com o tino comercial que é deles, naturalmente, né? Mas eu vejo assim também, o varejo nosso, Romano, ele cresceu por um tempo desordenado, né? Com certeza. Até o próprio conceito que você fala, que a gente vê hoje, né? Vou montar uma loja... E como eu vou montar, aonde, o porquê e uma série de fatores. Com certeza. E às vezes essa pesquisa, ela é feita de uma forma, com uma abrangência... Quantitativa. Que às vezes você tem uma região que ela não é grande, mas a qualidade daquele consumidor, o potencial é muito grande. E às vezes você deixa de montar uma loja ali porque o tipo de pesquisa que foi feito não foi voltado para o tipo de loja que vai se montar. Por isso que eu acho que no Brasil hoje, aí eu não sei se você concorda comigo, a gente que vende em todos os estados do Brasil, você vê uma diferença muito grande regionalizada. Então, o estado de São Paulo, o interior trabalha de uma forma, a capital trabalha de outra, porque é mais populosa e você tem menos áreas para se montar. Hoje dentro dos grandes centros, a maior dificuldade de se montar uma loja é terreno. Né? Você hoje tem essa dificuldade, o que no interior a gente tem mais facilidade, mas quando você sai daqui e você regionaliza como Nordeste, Norte, Sul, você pega culturas completamente diferentes de pessoas, de forma de consumo. Então eu vejo que hoje essas pesquisas realmente, e o nosso negócio entra dentro disso, porque não se projeta uma loja visualmente aqui no estado de São Paulo, como eu vou projetar uma loja talvez no Acre. São formas de consumo diferentes, né? Eu acho que são questões também que a gente aprende nessas viagens, né? Que vocês dois, tanto o Guilherme quanto o Gustavo, vocês tiveram a oportunidade de fazer conosco. E aí eu vou extrapolar, tá? Ou seja, eu vou falar os 3 continentes, né? Que a gente leva grupos, né? Ou seja, Estados Unidos, basicamente, Norte América, Europa, né? De modo geral, porque a gente já foi tanto para a Inglaterra, quanto para a França, quanto para a Itália, Alemanha. A primeira que eu fui para a Alemanha, deve fazer mais de uma 20 anos, né? E a Ásia agora lá com a China, né? O que acontece? Diferente do Brasil ainda, tá? A gente tem lá uma coisa que é muito importante, que é o posicionamento da rede. Da empresa e da marca. Então, existe aquilo que, de novo, aqui ainda está nos livros, né, mas tem pouca prática, mas está começando, eu acho, que é o supermercadista, o varejista, do modo geral, dizer qual é o seu propósito. Olha, o meu propósito é esse, eu vou fazer isso, né? A minha vocação é essa, eu sei que eu vou vender isso e eu sei para quem eu quero vender. Só que no momento que ele toma essa decisão, ele tem que dizer sim para isto e não para o resto tudo. Perfeito. Certo? E aí é que ele se enrola no Brasil, né? Ele fica nessa zona cinzenta que ele está atendendo o cliente X
mas ele ainda está atendendo o YZ porque ele acha que vai fazer. E ele não se dá conta que se ele atender só o X, ele vai ser muito mais rentável. E até formato de loja, você vê contrastes muito grandes dentro da mesma, com certeza. Dentro da mesma rede. E aí nas visitas que a gente faz, não sei se vocês lembram a última Euroshop, por exemplo, né? Sim. A gente ia lá na Alemanha, um Edeka, né, Zurheide, e no mesmo terreno um Audi. Um Audi. Né? Aí tu vai nos Estados Unidos, juntos, né? Aí tu vai lá aí diz, não, mas isso é na Alemanha. Não é na Alemanha. Vai para os Estados Unidos, tu tem no Strip Center, às vezes 3 lojas diferentes de supermercados. Né? Mas por quê? Porque o Sprout, ele trabalha com um público. O Whole Foods trabalha com outro público. E o Walmart Neighborhood, que é a loja de vizinhança do Walmart, trabalha com outro público. Cada público daquela região, certo? Ou seja, eu estou falando ali de 5 km de distância, compra em cada uma dessas 3 lojas que estão no mesmo strip center. Eu acabei de chegar de Nashville agora, né, faz uns 5 dias. E foi engraçado, porque eu estava indo na Bourbon Street, que é aquela rua famosa dos bares. Sim. E aí eu vi um Whole Foods, né? E eu sempre gosto de conhecer o Whole Foods, porque cada lugar dos Estados Unidos, apesar dele ter ele tem um perfil, um padrão, ele se molda. Ele se adapta. Sim. Orlando, ele tem um formato porque é mais latino, sim, né? Sim. E lá não, Tennessee é o americano mais raiz. Mais raiz. E engraçado, porque o estacionamento, você tinha uma Target, você tinha o Whole Foods e você tinha diversas conveniências que uma só vendia cerveja, a outra dentro, compartilhando um único estacionamento. E aí você percebia que o carro parava, tinha consumidor que isso aconteceu comigo. Eu fui com a minha esposa na Target e saí da Target e fui no Whole Foods, porque o que eu fui direcionado a comprar na Target era ali, e são públicos diferentes, produtos diferentes e propostas diferentes, e consumo diferente. Exatamente, né? Exatamente. E o posicionamento, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque o mesmo arroz eu vendo em 3 lojas diferentes, né? Mas aquela marca de varejo me dá uma experiência diferente. Uhum. E aí entra o papel de vocês de novo, né? Como arquitetura, como ambientação, como comunicação, né? Que é fundamental, porque vocês tangibilizam isso para o consumidor. Sim. Então o consumidor ele enxerga isso claramente com o que vocês emprestam para o varejista, né? E eu empresto no sentido lúdico, né? Ou seja, vocês ajudam o varejista a vender mais, né? E graças a vocês é que esse negócio tem crescido no Brasil, graças a Deus, né? Sim, é porque também o laboratório nosso é muito grande, né? Porque por mais que a gente queira falar que não, existe muita experimentação, mas Sim. essa busca de conteúdo fora, esse trabalho contínuo que a gente tem, acaba já aplicando práticas que funcionam. Então a validação de poder ter um projeto com condição de vencer no final, ele acaba sendo bem maior, né? Com certeza. E a empresa, ela é com 38 anos, né? Esse ano, Roman, e se Deus quiser, daqui 2 anos nós estamos aqui fazendo 40. A empresa, ela conseguiu passar isso para dentro, né? Então o time todo, né? Você tá diretor de empresa, isso, né? você entende. Porque às vezes fica só colocado na gente, né? A liderança, né? A liderança e essa questão criativa, né? Então tem a arquitetura que estuda projeto e o tempo todo está respirando varejo para entender, ainda mais depois da pandemia, né? Que é o comportamento do consumidor. Quando nós fomos lá, e aí, o digital é que fica, né? A última Euroshop que nós fomos juntos, fomos ver isso, né? Inclusive. Exatamente. Alguns pontos, né? E então isso é um DNA que a gente conseguiu, os nossos colaboradores, né? A gente tem um turnover pequeno nessa área mais de criação, de programação, etc. Por quê? Porque eles vão desenvolvendo um trabalho interno e eles vão trazendo muito resultado para a gente, também conhecimento. Fora que como indústria, a gente acabou criando muita metodologia para que o know-how fique retido dentro da empresa também. Então existe um vasto repertório aí que está ali dentro. Não, e a cultura de processo também, Sim, né? Ou seja, vocês têm uma cultura muito grande. A gente está falando processo, de criação, né? mas criação, né? é uma tem, indústria, né? É uma indústria, né? Então tu tem que ter um ciclo, adequar as duas coisas. O nicho de processo, né? O nicho de criação, né? Legal. Acho que caminhando pro
No final, a gente gostaria, dentro da sua experiência e toda essa jornada que você teve, aí os pontos de atenção que você gostaria de deixar para que o mercado nacional possa se desenvolver mais, tenha um olhar e um cuidado maior para ter uma evolução dentro das oportunidades aí que você enxerga. Primeiro é viajar com a gente. Perfeito. Concordo plenamente. Isso a gente Viajar aconselha, com a porque RT, nós somos clientes. Viajar com a RT Experience Brasil, a gente tem É uma agora, imersão fantástica. em outubro, nós temos um grupo para a China. Nós vamos visitar a Canton Fair, a Hong Kong Electronic Shows e Shenzhen. E em fevereiro nós temos a Euroshop junto com o Popeye, né? Que a gente faz desde 2005. E a extensão esse ano vai ser Lisboa. Mas aí, voltando a essa questão que tu levantou, Guilherme, eu acho o seguinte, eu acho que o mais importante hoje para o varejista é ele voltar para dentro dele e tomar uma decisão de dizer sim para o que ele quer realmente fazer e dizer não para o resto tudo, né? Ele não ficar nessa zona cinzenta, esse é o primeiro ponto. O segundo é contratar escritórios de arquitetura comercial para ajudar a desenvolver, entendeu? E não pegar simplesmente, eu tenho um amigo meu que tem um projeto aqui Pegar na e tal, prateleira. entendeu? E tirar, eu tenho um arquiteto que fez, eu tenho uma empresa de comunicação que fez, não existe isso, entendeu? E eu acho que vocês aí são um diferencial no mercado, ou seja, vocês respeitam o arquiteto e vocês respeitam o profissionalismo, entendeu, do setor, e isso eu acho que fez vocês crescerem e se agigantarem. Então, parabéns para vocês, parabéns para vocês dois, para o pai de vocês, pelo trabalho que vocês têm feito aí ao longo da história. E por fim, é entender realmente, dentro desse propósito e dentro desse projeto, quais os produtos e os serviços que eu vou vender, né? E como eu vou vender. E aí, por que eu falo no como, né? Porque a gente vê que as novas gerações nem sempre querem estar numa área de entretenimento que é uma loja, né? Numa área de experiência. Então, como é que eu faço essa transição? E aí a gente viu na China exemplos extremamente interessantes, ou seja, tinham exemplos de lojas que vendiam 50% online, 50% offline, tinha loja que vendia 80% online e 20% offline, tinha loja que vendia 80% offline e 20% online. Então veja, na própria China, que todo mundo diz que é tudo online, tem os três tipos. Ou seja, o cara que é meio a meio, o cara que é 80-20 para um lado e 20-80 para o outro. Que entra na vocação. E tá tudo certo, mas entra no quê? Propósito, decisão. O que o meu consumidor quer, como é que ele quer, né? E um exemplo disso é o Rema, do Alibaba. O Rema, ele tem uma loja que é 80-20, né? Ou seja, 80% é entrega online e 20% é offline, é presencial. E a outra loja que eles chamam Rema Premium é o contrário, é 80% offline e 20% online. Então a própria marca se adaptou ao consumidor diferente. Ela disse, esse é o consumidor de alta renda. O consumidor de alta renda quer vir aqui, quer experimentar o produto, quer degustar, quer ter experiência na loja e tal. Então esse eu vou vender presencialmente. O outro consumidor é um consumidor que quer serviço, quer entrega, quer conveniência. E esse eu vou fazer online para ele. Mas a marca é Rema, ou seja, ela tem um posicionamento nas duas lojas e ela faz as duas entregas. Bom. Então essa é a recomendação e a dica que eu dou para o brasileiro, ou seja, entenda o seu cliente, entenda os dados, vocês têm um universo de dados, né? Mas analise os dados, compreenda os dados, contrate uma empresa de análise de dados e performance que vocês vão se dar muito bem. A gente vê aqui no Brasil, né? Empresas que não crescem, varejistas, e empresas varejistas que crescem 20% ao ano. Alguma coisa tem, já que o PIB está crescendo só 2%, então alguma coisa tem. Mire-se no exemplo desse de 20%. Perfeito. Acho que fica a reflexão, então. Acho que tem bastante conteúdo para se aplicar e se usar aí no mercado. Com certeza. Um prazer, meu amigo. Prazer foi meu. Olha, agradeço muito o honroso convite, Gustavo. Obrigado, Guilherme, o time de vocês aí, Você é uma lenda aí no nosso setor. Mas agradeço muito, cara. Estou muito feliz aqui de ter estado com vocês. Perfeito. Obrigado. Muito obrigado.